Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus ela esteja na sua vida. Nós estamos vivendo a fé das orações do meio-dia. E esta semana nós estamos falando sobre sabedoria em pauta. É necessário você ter conhecimento, é necessário você ter esta sabedoria de Deus para a sua vida, para que o seu dia a dia possa ser abençoado. Porque através do seu conhecimento, através da sabedoria de Deus, você saberá tomar atitudes, você saberá agir, você saberá falar no momento certo, você não agirá por impulso, porque às vezes a situação na nossa vida que vem aquela vontade de agirmos por impulso. E quando as pessoas agem por impulso no calor do momento, normalmente isso acaba mal, diz a palavra de Deus. Então quando nós colocamos a nossa vida e fé no Senhor, temos uma vida, uma semana, dias de bênção, não é verdade? E eu quero convidar você para daqui a pouquinho orar comigo. Então compartilhe esse link com o seu amigo, com o seu colega, envie para os seus contatos do WhatsApp, poste aí no story do seu Instagram, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações para que você também acompanhe conosco sempre esta oração do meio-dia, aonde Deus ele vem abençoando a vida de muitas pessoas. E você também será abençoado pela misericórdia do nosso Deus, tá bem? Então envie o seu nome, queremos orar por você, quero orar pela sua casa, pela sua família, para que Deus abra a sua mente, ilumine os seus caminhos. Então envie o seu nome, nós vamos unir a nossa fé, vamos apresentar a nossa vida a Deus. Eu quero mandar a paz do nosso Senhor para você que está me acompanhando, quero mandar a paz do Senhor para o seu Sidney, que está no hospital, que Deus possa trazer bênção e vitória para a sua vida. Quero mandar também a paz do Senhor para a dona Clemilda, a dona Margarida, que Deus abençoe, dona Generosa, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Dona Maria, que Deus dê bênçãos e paz na vida da senhora também. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 22, fala o seguinte, Provérbios 22, versículo 1 diz o seguinte: o bom nome vale mais do que muitas riquezas, ser estimado é melhor do que ter prata ou ouro. Então olha só que bênção que Deus está concedendo a nós nesse momento. Esse é um momento de comunhão. E ele está falando assim para nós o seguinte, que ter o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Isso é evidente, porque muitas pessoas conquistam, recebem, têm riquezas, mas não algo lícito e ilícito, na verdade, conseguiram aquilo dali não de uma maneira honesta. Então, ele está falando o seguinte, que ter o bom nome, você ter prestígio, o seu bom nome vale mais do que muitas riquezas. Ser estimado, ser apreciado, ser respeitado é melhor do que ter prata ou ouro. Então, quer dizer, você mantendo o bom nome vale mais do que qualquer coisa, do que qualquer coisa palpável, do que ouro, prata, não é? E aí ele diz o seguinte, não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Então não há diferença entre o rico e o pobre, porque foi Deus quem fez os dois. Aí ele diz o seguinte, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Então olha só, uma pessoa sensata que age com sensatez, uma pessoa que age com sabedoria, uma pessoa que pensa antes de agir e não age para depois pensar nas consequências. Então ele diz, uma pessoa sensata, veja bem, a pessoa sensata vê o perigo e se esconde. Então quer dizer, aquela pessoa que é sensata, ela vê o perigo, ela foge do perigo, ela se esconde. A Bíblia fala que Jó ele se desviava do mal.
Isso significa que quando ele via um problema, quando ele via um perigo, quando ele via o mal, ele se desviava, ele se escondia do mal, ele não ia de encontro. Ele não queria mostrar para ninguém que ele era melhor do que alguém ou que ele poderia vencer aquela questão. Não, ele fugia, ele se escondia do mal. Então a pessoa sensata vê o problema, vê o perigo e se esconde. Mas a insensata vai em frente e acaba mal, né? Então a pessoa que é insensata, ela vê o perigo, ela mesmo assim ela se segue em frente, ela não anda com cautela, ela não age com conhecimento, ela não age com ela não se precaver, né, diante daquele perigo. E aí ele diz o seguinte, ó: quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então olha só, quem teme o Senhor. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Temer o Senhor é você amar a Deus, é você respeitar a Deus, é você servir a Deus. Temer ao Senhor é você colocar Ele acima de todas as coisas. Temer ao Senhor é você servir a Ele com prazer. Tá? Então ele diz, quem teme ao Senhor e é humilde. Então não é você se declarar que é humilde. Humilde para Deus, a humilde que a Bíblia se refere, não é aquela pessoa que vive uma miséria, uma pessoa que vive em uma situação precária. Humilde é aquele que reconhece a sua pequenez. Humilde é aquele que reconhece que é insignificante. Humilde é aquele que reconhece que Deus é tudo, que Deus é único, que Ele é um miserável, pobre, cego e nu. E o reconhecer que eu me refiro não é apenas da boca para fora, é você reconhecer com a vida, com a atitude. Às vezes uma atitude vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Então veja bem, você reconhecer isso, você viver essa humildade é que vai falar por si. Porque às vezes tem pessoas que elas se mostram humildes apenas na frente de algumas pessoas. Por detrás ela revela verdadeiramente o seu caráter. Então veja bem, aqui ele está falando o seguinte, que quem teme ao Senhor e é humilde, então quer dizer, não tem como eu falar que eu temo ao Senhor e ser orgulhoso. O temor de Deus e o orgulho, eles não andam junto, não tem como associar. Então a Bíblia fala a respeito de Moisés que ele era o homem mais manso e humilde da terra. Então veja bem, então não tem como eu ser orgulhoso e temer ao Senhor. A humildade, diz a Bíblia, que precede a honra. A humildade e o temor do Senhor andam de mãos dadas. Então, ele está falando o seguinte, quem teme ao Senhor e é humilde, consegue riquezas, né? Consegue riquezas, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Então, olha só, no caminho dos maus existem armadilhas. Você pode ver que uma pessoa má, uma pessoa que tem maldade no coração, que fica maquinando o mal, que age com você ou com alguém que você conhece apenas na maldade, olha só, ele diz o seguinte, no caminho dos maus existem armadilhas. Ou seja, essa pessoa que tem um caráter mau, essa pessoa que vive na maldade, essa pessoa que comete perversidade com a outra, ela mesma arma armadilhas contra ela, ocultam armadilhas, né? E aí ele diz o seguinte, ó, e dificuldades. Quem dá valor à vida, ou seja, então se você dá valor à sua vida, se você ama a sua vida, quem dá valor à vida, afasta-se deles. Agora, para concluir, diz assim, ó, para concluir, diz o seguinte, ó, eduque a criança no caminho em que deve andar. Até o fim da vida não se desviará dele. Ou seja, eduque a criança no caminho em que deve andar. Ensine a criança no caminho que deve andar. Você que tem filhos, eduque os seus filhos. Ensine ele, eduque no caminho do Senhor, na palavra do Senhor. Não pense, depois eu ensino, depois eu oriento. Não, é desde criança. Porque a Bíblia fala lá no livro de Êxodo, fala o seguinte, cuque na cabeça da criança,
inculque na cabeça da criança a palavra do Senhor. Então, desde cedo, desde pequeno, você já deve ensinar a criança no caminho que deve andar, no caminho da palavra de Deus. Então, não pense, é uma fase da vida, isso vai passar. Pode ser que não passe. Então, você tem que colocar no seu coração o seguinte: é uma fase da vida que a Bíblia pode transformar. A palavra de Deus, ela transforma. E eu quero convidar você agora, diante desse versículo, dessa palavra, para orarmos pela nossa vida, para orarmos pela nossa família. E eu acredito assim, que Deus ele trará paz, vitórias e bênção para a nossa vida e para a nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Envia os teus anjos e traga paz para a família, para o casamento. Meu Deus, essa pessoa que às vezes vive momentos de angústias, de tristezas, que o Senhor venha tirar a tristeza, que o Senhor venha tirar a angústia, que a mão do Senhor venha agir, que o teu Espírito Santo venha fluir sobre nós. Poderoso Deus e eterno Pai, entrega a bênção, traga a vitória, manifesta a tua unção, trazendo paz para todos nós. Visita essa pessoa que está num hospital, traga a tua unção sobre ela, opera milagres e livramentos, pois assim eu entrego todos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, abençoa todos os nomes que nos enviaram pedindo oração. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, a sua vida está abençoada. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Segunda-feira estaremos de volta.